Nós estamos com o Dr. Luiz Alfredo, ele é coordenador do SAMU, é um médico intervencionista, é mais antigo aqui do SAMU, e ele vai nos explicar sobre o engasgamento, os procedimentos que devem ser tomados, os cuidados que devem ser tomados durante e também logo após a vítima ser socorrida. É isso, doutor? É isso aí, principalmente em crianças, né? A maior estatística que nós temos é em crianças até 1 ano que estão amamentando, né? Então, grande parte dos chamados aqui com relação a engasgamento são de crianças lactentes. Eu vou mostrar para vocês o que fazer, tanto em criança quanto adulto, né? Lembrando sempre que enquanto uma pessoa dá um primeiro atendimento à vítima, a outra pessoa sempre deve acionar 192, o SAMU, né? Ou 193, o bombeiro. É que mesmo após a pessoa ter socorrida por aquele que está ali naquele momento, ela precisa de um rápido auxílio médico, é isso, doutor? Sim, esses engasgamentos mais graves, a maioria deles que acabam causando asfixia, que a pessoa fica com um teor menor de oxigênio no sangue, eles têm de ser encaminhados ao hospital, até para se valer uma avaliação, às vezes fica algum edema na via aérea e precisa de medicamento, né? Então, sempre uma pessoa com toda a calma ajuda a vítima e outra pessoa tem de acionar socorro, um socorro técnico. O SAMU tem um médico que fica no telefone. Esse médico, ao você entrar em contato aqui com o 92, ele vai orientar as manobras que devem ser feitas na vítima, né? Então, nós temos essa vantagem aqui, que num primeiro momento o médico fica orientando e acalmando a pessoa para que a gente minimize o problema. Doutor, então vamos mostrar para o nosso público quais são os procedimentos. Vamos lá. Existem 2 tipos de obstrução. Uma parcial, em que você percebe que a criança ainda respira. Você vê ela emitir sons, você percebe a passagem do ar, né? E uma obstrução total, em que a criança fica roxa logo, você vê os lábiozinhos ficarem cianóticos, e esse tipo de obstrução eu vou também explicar como é que a gente tem de proceder, tá bom? Então, a primeira obstrução é essa em que você percebe a criança ainda emitindo algum som ou algum ruído, que você percebe que existe a passagem do ar. Nós pegamos a criança sempre de maneira calma, lembrando que uma pessoa deve acionar 192, né? Você pega a criança em forma de V no pescoço, deixa a região da cabeça mais baixa e você faz 5 movimentos na parte posterior das costas, na região do pulmão. Não é um movimento brusco, né? Porque nós estamos tratando de um lactente, uma criança de até 1 ano. Você vai dar 5 tapas nas costas dessa criança, sempre dessa maneira, para baixo e para cima, 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 né? Depois dessas 5 vezes, você vira a criança na outra mão e observa se ela está respirando. Se não tiver ainda sinal de respiração ou obstrução, você pode tentar verificar se existe algo obstruindo a via aérea, né? Então, com o dedo mínimo, porque é uma criança muito pequena, você pode entrar na boca e tentar desobstruir a via aérea, se for possível, né? Não conseguiu, não deu certo, você repete o movimento mais 5 vezes. Se você não consegue fazer com que essa criança volte a respirar, você coloque ela numa região dura, né? Lembrando que já foi acionado o auxílio. Você, com 2 dedos na região do tórax, né? No osso externo, você vai fazer também os movimentos iniciais para ajudar essa criança a respirar.
Não adianta vocês quererem, com a criança obstruída, querer fazer respiração boca a boca e assoprar. Porque você vai empurrar o corpo estranho mais profundo. Às vezes a criança pegou uma tampinha de alguma coisa, a criança adora pôr tudo na boca, né? E você vai piorar a situação, né? Então isso vai garantir com que a criança consiga um certo movimento respiratório. Isso também vai fazendo uma massagem cardíaca até que o auxílio chegue. Lembrando que o médico do SAMU vai estar orientando o que deve ser feito, né? Tem de manter a calma. Eu sei que é um momento desesperador para todo mundo, mas a maioria dos engasgamentos, de cada 10 crianças que engasgam, 6 ou 7 saem sozinhas, né? Algumas nós vamos ter de manipular, mas a maioria acaba saindo bem. Bem, doutor, agora nós vamos falar sobre adulto. O que fazer no engasgamento de adulto? Bom, adulto também existem duas situações, uma obstrução parcial e uma obstrução total. Se você chega na pessoa, você percebe que ela está engasgada, a primeira coisa que você fala, você engasgou? Você faz essa pergunta sempre, né? Se a pessoa fizer sinal que sim e você percebe que ainda está passando ar, fique do lado da pessoa de maneira bem tranquila e peça para que ela tussa vigorosamente. Então, a maioria dessas obstruções, com o fato de você tossir vigorosamente e a calma da pessoa do lado, acabam tirando essa pessoa desse engasgamento, né? Se isso não acontecer, existe uma manobra que nós fazemos. Eu sei que é difícil, às vezes, a gente mostrar isso, uma pessoa nervosa, ansiosa, mas é a coisa mais simples a fazer. Então, isso é no caso de uma obstrução parcial, que está passando ar. Você fica lateralmente a pessoa, coloca uma perna flexionada no meio da perna dessa pessoa, para que se ela desmaiar pelo engasgamento e cair, você tem força de segurar essa pessoa, né? Com uma mão fechada, você põe na região do umbigo, vira, fica com a outra mão para você ter força e faz um movimento de baixo para cima. 5 vezes também. Entendeu? Se por acaso você percebe que essa pessoa continua com a via aérea obstruída, você vai fazer a mesma coisa com a criança. Deita ela no chão, né? Tenta abordar a via aérea. Se tiver uma obstrução total, não estiver passando ar, você vai fazer a mesma coisa no externo, que são os movimentos iniciais, né? Então, essa manobra pode ser repetida e tem de ser feita até chegar ao auxílio. Mas lembrando, enquanto a pessoa tiver com passagem de ar, você pode ir repetindo essa manobra, que normalmente é o que acaba desobstruindo. A obstrução parcial é mais fácil, né? Tem uma parte só que está obstruída, passa um pouco de ar, então quando você força o diafragma para ele jogar o ar para cima, normalmente acaba desobstruindo. Com a chegada do médico, a gente tem toda a aparelhagem aqui, inclusive para fazer uma traqueostomia de urgência, né? Temos um laringoscópio que a gente entra com o aparelho lá dentro, temos a pinça para pegar o corpo estranho. Então, com a chegada da viatura, por isso que é importante que a população use o SAMU de maneira racional. Muitas vezes a gente é acionado aqui para coisas simples, né? O SAMU é um serviço que salva vidas. Então, ele tem de ser poupado das coisas simples do dia a dia, para quando alguém tiver algum problema sério de verdade, que a gente possa chegar em tempo hábil. Às vezes eu estou com uma ambulância em um atendimento simples, na verdade que não precisava, as pessoas às vezes acabam até simulando um pouco, e entra um chamado de urgência, né? E eu não tenho como atender. Eu tenho 4 viaturas em funcionamento aqui, às vezes todas estão empenhadas, nem sempre em casos necessários, né? Então, um pedido à população para que use de maneira racional o SAMU. Coisa simples, eu estou com febre, eu estou com dor de barriga, vão com meios próprios, né? Não que não possa acionar o SAMU, pelo contrário, mas a gente quer
sempre ter o meio de atender bem a população, e o recurso é finito, né? Então a gente tem de ser usado quando há necessidade. Nós temos o maior prazer de sempre atender em qualquer horário. Essa noite eu fiquei aqui das 7 da noite às 7 da manhã e não tem problema nenhum, a gente sai com prazer, né? Mas quando o atendimento é necessário mesmo.